Falar dessa situação do Vidal, que muitos torcedores do Flamengo ficaram chateados, eu também fiquei. Ontem, inclusive, eu falei, cara, se ele quer ir embora, que ele vai embora, né? Ninguém tá segurando, que ele vai embora, peça a rescisão e vai embora, porque ele, numa live, ele falou que se ofereceu, né, no nosso entendimento, ao Colo-Colo, o clube de coração dele de infância. Ele hoje, né, ele inclusive falou comigo, ele se diz flamenguista, eu sou flamenguista, quero ficar ainda muito tempo aqui no Flamengo, ele quer ficar, quer continuar no Flamengo. Ele me procurou então para falar que ele estava brincando, né, que ele não estava falando sério naquela publicação que ele fez naquela live que ele fez na plataforma Twitch, né? Então ele pegou, falou comigo isso, que ele estava brincando e que, por favor, não levasse a sério o que ele tinha falado, praticamente também se desculpando por isso, porque no post dele, ele tinha se desculpado, né, isso mais cedo hoje, ele tinha se desculpado já pelo que ele fez no campo. Agora ele fala com a gente dizendo que era apenas uma brincadeira, tá? Que não estava falando sério, estava com a esposa ali do lado, ele falou, né, como é um clube do país dele, ele falou brincando. Eu acho que ele errou, né, sinceramente. No primeiro momento meu eu fiquei com muita raiva. Eu acho que ele errou na forma de... Ele tá no Flamengo, ele não poderia jamais falar dessa forma, se oferecendo para um outro clube, mas ele teve muita hombridade, ele foi homem de me procurar, de falar que estava brincando, e eu sou um cara que eu costumo dar espaço para quem se redime, para quem vai e pede desculpa, né? E ele fez isso, inclusive, no post do Instagram dele. Eu acho importante a gente falar sobre isso também. Ele colocou o seguinte: primeiro, que tudo, né? Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pela minha reação durante a partida ontem, e ao não entrar no campo de jogo. Devo declarar que sempre gostei de participar dos jogos, e isso foi sempre em toda a minha carreira. No caso, ele fala do temperamento dele, que ele sempre foi muito difícil controlar o temperamento dele, e o temperamento dele ganha ele sempre. Porém, né, ele fala que veio para o Flamengo ser feliz e ser parte da sua história. E que ele sabe que nas suas condições ele pode ajudar mais os companheiros e poder fazendo do Flamengo o maior de todos. Que seguirá lutando para estar e nunca baixar os braços, porque assim ele é um guerreiro, um ganhador. E aí, na mensagem comigo, ele fala: eu só quero jogar aqui sempre, né? Ele agradeceu o meu post, compartilhou a minha live no stories dele, e ele falou: você sabe que eu amo o Flamengo e que quero estar sempre aqui, tá? Ele realmente fez de tudo, queria muito vir pro Flamengo. Foi uma brincadeira, eu acho que na hora errada, né? Aquela brincadeira falando sobre o Colo-Colo não foi legal. Eu acho que é um momento de união. Hoje, inclusive, tem a Aeroflá, é momento dos torcedores do Flamengo apoiarem os jogadores lá no Galeão. Vão se reunir no BRT, ali do Fundão, às 6h30, e por volta de 8h30, desculpe, o Flamengo embarcando, né? Então, é momento de apoio, galera. Cada um levar a sua camisa, cada um levar a sua faixa, a sua bandeira, fazer a sua festa para receber os jogadores do Flamengo. E o Ângelo, né, o atacante do Santos, topou vir para o Flamengo, tá? O Santos pediu o dobro do que o Flamengo ofereceu, né? Ou seja, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, avisou que quer 20 milhões de euros, 110 milhões de reais, praticamente o valor que o Flamengo vendeu o João Gomes, para vender o Ângelo ao Flamengo. O Flamengo, no entanto, oferece 10 milhões de euros, 55,2 pelo atacante. Sabendo que Ângelo deseja o Flamengo, a diretoria do mais querido, na verdade, pretende continuar negociando, né? Sabendo que ele quer vir para o Flamengo, o Ângelo, no caso, a diretoria do Flamengo quer continuar negociando, mesmo sabendo que o Santos provavelmente recusará a primeira proposta. Eles devem negociar para chegar num valor no meio termo
e é um jogador aí, tá muito bem avaliado pelo técnico Vitor Pereira. Essa informação minha, junto a fontes ligadas ao departamento de futebol, é bem avaliado pelo Vitor Pereira, pelo Sim do Flamengo e pelo departamento de futebol, tá? O Vene Casagrande trouxe a informação da proposta e da negativa do Santos, que eles querem o dobro, tá? Então essa foi a informação aí do Vene Casagrande. Passar para vocês aqui também que o Renato Maurício Prado, né, atribuiu a má fase do Flamengo ao pouco tempo de preparo físico. Ele criticou o prolongamento das férias, né, promovido pelo departamento de futebol, tá? Eu já tinha falado sobre isso, que a gente, em alguns momentos, vale a gente destacar que a gente tem eventos que acontecem como foi a Copa do Mundo. Eu não estou querendo defender, não. Mas a gente teve a Copa do Mundo, jogadores que foram convocados, outros não, e era muito difícil você conduzir essas férias. Realmente tiveram muitas férias, e isso atrapalha. Mas foi um ano atípico, né? Foi um ano atípico. Ele fala o seguinte: a culpa da fase do Flamengo não é do VP, pelo menos ele fala isso, mas do departamento de futebol, que deu 60 dias de férias e achou que o time ia entrar em forma em um mês. O Flamengo vai para o Mundial, principal título do ano, em péssima forma física e em crise técnica. Não sei se péssima forma física, poderia estar melhor. No primeiro jogo até parecia que estavam bem, mas não estavam tão bem. Agora, o mesmo Renato Maurício Prado, que chamou o Vitor Pereira de professor Pardal, agora já, né, muda um pouquinho com relação à avaliação dele. Em 5 jogos, a dupla de ataque do Flamengo tem 13 participações em gols em 2023. Agora, com as novas numerações, Gabi e Pedro vivem início de temporada espetacular no Flamengo, com números quase idênticos, né? Os atacantes definiram ontem a vitória do Flamengo sobre o Boa Vista pelo placar de 1-0. Então só, Gabigol 5 gols em 5 jogos, 1 assistência. O Pedro 5 gols em 5 jogos e 2 assistências. Números muito parecidos, o Pedro tem 1 assistência a mais, né? Sensacional. E o Gabigol, né, que fez um post aí mostrando o Diego Maradona com a camisa para dentro e ele com a camisa 10 também para dentro. O Gabigol tá se inspirando aí no Diego Maradona, né? Inclusive esse uniforme aí, ó, manto rubro-negro com um short preto, é justamente o uniforme que, se o Real Madrid chegar na final, que vai estar com o uniforme 1, que é branco, o Flamengo deve jogar dessa forma, com o uniforme rubro-negro, short preto, tá? Também passar aqui, a diretoria do Flamengo rechaçou qualquer chance de crise no clube, mesmo que o Flamengo não passe das semifinais do Mundial de Clubes. Não há chance de Vitor Pereira ser demitido, tá? Para quem tá aí torcendo contra, não tem chance. A diretoria rubro-negra, como é o caso do Benja, né, que eu vou falar aqui agora, a diretoria rubro-negra entende que o elenco ainda está em fase de adaptação com o novo treinador, que chegou em janeiro. Aí a gente tem aqui também uma outra informação interessante para passar para vocês, né? Que é essa que eu falei do Benja, que eu participei do programa lá dele, no canal dele. O cara prometeu uma série de bonificações para mim pelos patrocinadores e nunca me repassou. Então eu não posso dizer que eu trabalhei, né? Eu participei lá porque o cara não me pagou, então combinou e não acertou. Não mandou nenhum produtor me procurar, mas você bloqueou ele. Não, mas os produtores lá dele têm o meu contato. Se quem quer acertar, resolve, né? Ele postou o seguinte, né? No dia anterior, a brincadeira, entre aspas, na live. Ontem, a vontade, entre aspas, de jogar. VP é mestre nisso. Ele querendo alegar que o que aconteceu com o Vidal é culpa do Vitor Pereira, querendo detonar o Vitor Pereira, né? Aí eu postei o seguinte no Twitter e no Insta também. O seu bem já é bloqueado meu, mas que comentário miserável esse. Ainda tem algum flamenguista que ousa seguir esse cara? Na moral, vergonhoso isso. Além do que falou de rebaixamento, seca o nosso clube e ainda quer falar para a torcida do Flamengo, ou seja, quer se dirigir para a torcida do Flamengo, quer ter engajamento com a torcida do Flamengo. Até esse era um dos motivos. E agora eu resolvi largar o aço, que ele me chamava para participar lá do programa dele. Na verdade, eu era integrante do programa lá do Papo Reto, porque ele queria engajamento com a torcida do Flamengo. E o otário aqui, né, acreditou que era... ele é bonzinho, tá me chamando para participar de um programa. Mas não, né? Nem cumprir com o que combinou comigo, cumpriu. É uma vergonha.